Nesse instante eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, do verso 42 a 47. Diz assim a santa palavra de Deus: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam com cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, a tua palavra foi lida. E eu te peço, Pai, a iluminação do teu Espírito, para que eu possa traduzir essa palavra, Pai, de uma forma clara, verdadeira, com autoridade e unção, no nome de Jesus. Amém. Amados, no acampamento de carnaval próximo passado, nós pregamos ali naquele local um tema. Eu acho que 90% não estava lá das pessoas que estão aqui, mas eu quero pegar apenas a conclusão daquela mensagem para trazer, para que nós possamos aprofundar esta conclusão e que o Espírito de Deus use, por misericórdia dele, a nós, para que o nosso coração seja atingido por essa palavra. Nós entendemos que precisamos, como igreja, mudar o quadro e a realidade da nossa igreja. E como igreja nós precisamos saber que temos um Senhor que é Jesus Cristo. Como igreja nós precisamos servir, adorar, louvar, ter comunhão uns com os outros. Por isso, nessa manhã, irmãos, nós vamos repetir a conclusão que eu só citei, mas agora nós vamos aprofundar. E que cada irmão e irmã aqui presente, jovem, adolescente, adulto, ancião, todos nós possamos estar com o coração aberto e disposto a obedecer aquilo que Deus está falando em sua palavra. Quantos aqui foram salvos por Jesus? Então a mensagem é para todos vocês. Amém, irmãos? E nós teremos como tema características imprescindíveis da igreja. O que é uma coisa imprescindível? Responda, o que é uma coisa imprescindível? Essencial, fundamental para a igreja. Em nome de Jesus. A primeira coisa que eu gostaria de falar, irmãos, primeiro ponto, que a igreja deve ser coinônica, uma igreja acolhedora. Você vê o coração aí abraçando as pessoas, orientada pela comunhão dos cristãos, que somos nós. A palavra traduzida por koinonia significa compartilhar ou fazer compartilhar coisa ou alguém. Sabemos que a primeira coisa que nós precisamos, Natanael, compartilhar é a pessoa de Deus entre nós. A segunda coisa são os bens que nós temos. Não é obrigado a gente vender coisas para ajudar as pessoas, não é isso que eu estou dizendo, mas é necessário que a gente esteja com o coração disposto a ajudar pessoas que estejam entre nós e que estão carecendo de ajuda. A palavra koinos é comum, tinham tudo em comum.
O resultado foi que a prontidão que eles tinham para servir, compartilhar seus bens com os outros. Para aqueles cristãos, prestem bem atenção, a espiritualidade era inseparável da ação social. Irmãos, isto é verdade. A nossa espiritualidade não é apenas medida, é também pela oração, pelo estudo da Bíblia, também vai chegar nisso, mas principalmente pelo auxílio e a ajuda às pessoas pobres, às pessoas carentes da nossa própria comunidade. A palavra grega koinokos era traduzido por generoso. A igreja primitiva era composta de pessoas generosas para com os membros da própria igreja, pois elas vendiam as propriedades voluntariamente para ajudar aos necessitados. Ajudar aos necessitados. Precisamos entender esse momento de comunhão que vai além dos abraços no final do culto à noite, que vai além do cafezinho que é colocado pela recepção depois do culto à noite. A comunhão é isso, mas é muito mais que isso. Comunhão significa compartilhar, irmão Pedro, compartilhar, irmã Paixão. Nós devemos aprender esta realidade com a igreja primitiva. É necessário entender, irmãos, que no cristianismo atual, nós precisamos ter um retrovisor para olhar para o que foi a igreja primitiva, e com os olhos para frente, para reconhecer as nossas necessidades atuais. Em segundo lugar, a igreja deve ser querigmática, ou seja, ela tem uma mensagem: proclamar Jesus como Salvador. O verso 47 mostra exatamente isso. Verso 47: louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Irmãos, acrescentava o Senhor todos os dias aquela igreja, os que iam sendo salvos. O Espírito Santo, irmão Rosivaldo e irmãos aqui presentes, é um espírito missionário. Amém? É um espírito missionário que criou a igreja missionária, ou seja, que proclama que só Jesus salva, não apenas nas quatro paredes da igreja, aqui também, mas lá fora também, irmãos. Para que serve santos enlatados? Para que serve igreja fechada em si mesma? Para que serve? Amados, temos que usar toda a tecnologia que Deus nos deu para falarmos de Cristo, mas só faremos isso se dependermos humildemente dele, que é o maior evangelista, de Deus, que é o maior interessado na causa dele, que é o maior interessado que essa igreja cresça, que o evangelho seja espalhado por Pernambuco, pelo Brasil, pelo mundo. Deus é o maior interessado nisso, irmãos. Você quer ser parceiro de Deus? Você quer ser parceiro do Senhor Jesus nessa empreitada, nesse trabalho? Porque Ele conta com você, Ele conta com essa igreja, Ele conta conosco. A adoração e a proclamação eram um transbordamento natural de corações cheios do Espírito Santo. Segura aí, por favor, irmão. O seu coração está cheio do Espírito Santo? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: o seu coração está cheio do Espírito Santo? Pergunte a pessoa: o seu coração está cheio do Espírito Santo? Porque se estiver, irmãos, a proclamação do Evangelho vai ser algo natural na sua vida. Eles buscavam pessoas de fora da igreja, de forma o quê? Contínua. Então os convertidos eram acrescentados constantemente à igreja.
Meus amados, precisamos urgentemente redescobrir esse crescimento constante da igreja. Eles não tinham, irmão Elias, 3 dias para fazer uma palestra evangelística, e nesse dia a gente trazia muita gente para a igreja. Não, eles não tinham isso. Era diariamente que essas pessoas eram conquistadas para Jesus. Era diariamente, não era apenas em um final de semana, durante o aniversário da igreja. A vida dessas pessoas era um meio usado por Deus para alcançar outras pessoas. A igreja caiu na graça do povo. Era uma igreja empática, simpática. Por isso o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava. Aqui não está dizendo que o Senhor predestinava, mas que o Senhor acrescentava a vida daqueles que iam sendo salvos. Por quê? Porque a igreja, as pessoas, eram pessoas empáticas, simpáticas na sociedade da época. Porque a igreja não são paredes, a igreja somos nós, eu e você. A igreja tinha o favor de Deus. Isso atraía o povo. O estilo de vida das pessoas atraíam pessoas para a igreja. Olha como eles são felizes. Olha como eles estão alegres. Meus irmãos, cristão mal agradecido, pessimista, não costumam ser divulgadores do evangelho. Vou repetir essa frase. Abram bem os ouvidos e o ouvido do coração. Cristãos mal agradecidos, pessimistas, não divulgam o evangelho. Não divulgam o evangelho. Faça uma avaliação da sua vida e veja quantas pessoas você já ganhou para Jesus. Veja isso. Vejam isso. Mas tem na igreja crescente naquela época por causa daqueles que adoravam a Deus em suas vidas. Mas se as nossas vidas forem vidas marcadas pela adoração a Deus, pelo louvor ao Senhor, que fez maravilhas em nossas vidas, nos salvou, só ter nos salvado dá motivo para a gente adorar a vida toda ao Senhor, desde agora e para sempre, até a hora da nossa morte, ou que Jesus volte. Irmãos, não precisamos ter mais argumentos, nem dizer eu preciso louvar a Deus por algo que Ele fez em minha vida. Nós já temos algo que Ele fez em nossas vidas. Ele nos salvou. Ele nos salvou. E se Ele nos salvou, isso é motivo de sobras para nós falarmos de Jesus para outras pessoas. Devemos adorar a Deus, adorar o Senhor, louvar pelos seus feitos e adorar pela pessoa que Ele é. Isso requer de nós uma decisão, de nós crentes aqui, uma decisão. Ser um cristão mal agradecido. O que é um cristão mal agradecido? Aquele cristão pessimista, que olha tudo com os olhos para baixo. Pode ser. Se você quiser ser assim, você poderá ser. Ou um cristão que adora a Deus, que ama a Deus, que exalta a Deus. É outra possibilidade. Mas você escolhe. Você escolhe. Porque tudo que Ele já fez, faz e fará, merece a nossa adoração. Amém. Em terceiro lugar, uma igreja deve ser martírica. Vocês veem aí, a igreja primitiva, isso é um desenho, né? Mas eram pessoas que morriam porque criam naquilo que pregavam. Criam naquilo que pregavam. Você crê naquilo que você prega? Você crê naquilo que você prega? Mesmo se a nossa fé incomodar o mundo,
que você tenha que nadar contra a maré, mesmo que você tenha, olha o que eu vou dizer agora, de arriscar a sua vida pela sua fé. Algumas pessoas e líderes, até irmã Silvana Paula, pedem que no Brasil haja perseguição para que a igreja fique purificada, porque na perseguição quem realmente não é crente cai fora da igreja e só fica os que são fiéis. Mas eu não peço isso não. Sabe por quê, irmãos? Eu amo muitas pessoas que não iriam subsistir à perseguição. Eu não oro por isso não. Eu oro para que Deus dê mais liberdade, para que eu, Antônia, Eberton e os irmãos aqui presentes tenhamos mais tempo para fortalecer a nossa fé. Em Hebreus 11, de 35 a 39, o texto sagrado vai estar exposto aí para os irmãos também. Diz assim: houve muitas mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus filhos mortos. Uns foram torturados, recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados no meio, posto à prova. Mortos pelo fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Olha só esse versículo, irmãos. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que Deus havia prometido. Será que a nossa igreja tem essa condição? Por favor, irmã, para o cristão primitivo, sofrer por Cristo era um privilégio. Sofrer por Cristo era um privilégio. Quando Jesus disse: olha, vocês vão sofrer por mim, eles se achavam privilegiados por sofrer por Jesus. E não, irmã Rebeca, uma aflição, uma bênção e não uma maldição. Sofrer por Jesus era uma bênção e não uma maldição. Eu acho que esse texto está sendo muito pregado lá na igreja perseguida, na igreja que pessoas morrem por serem cristãs. E para nós aqui, o que significa? Antes tem os heróis da fé: Abraão, Isaac, não é, Davi, todos que venceram pela fé. Esses aí morreram pela fé, eles honraram a fé que tinham. Quantos de nós aqui, irmãos, desejam honrar a fé que tem? Quantos aqui de nós desejam honrar a fé que tem? Será, irmãos, se a nossa igreja estivesse na iminência de provações, iríamos agradecer a Deus? Iríamos agradecer a Deus? Ou deixar de crer na nossa mensagem? Ou quem sabe, irmão Caio, adequar a nossa mensagem para sermos aceitos pelo mundo? Ou silenciar nas questões de fé? É para você que eu estou perguntando. E é para você que você tem que responder a Deus. Quarto, a igreja deve ser escriturística. Segue
a palavra. No verso 42, diz o quê? E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Um ensino que está além da Bíblia, ou aquém da Bíblia, não serve para doutrinar a igreja. Repito, o ensino que está aquém da Bíblia ou além da Bíblia, não serve para doutrinar a igreja. Não serve. Certo teólogo disse que a teologia que não serve para a igreja não é teologia. Não é teologia. A primeira evidência da presença do Espírito Santo que Lucas menciona é quando eles preservam na doutrina dos apóstolos. O fato de terem recebido o Espírito Santo, ele não era o único professor que eles precisavam, portanto pudessem dispensar os homens. Não, os homens eram usados pelo Espírito Santo para ensinar a igreja. Por isso que eles preservavam nos ensinos dos apóstolos. Sim. O Espírito de Deus leva o povo de Deus a se submeter à palavra de Deus. John Stott. Vamos ler todos essa expressão de John Stott? Vamos todos ler com convicção, vamos lá? O Espírito de Deus leva o povo de Deus a se submeter à palavra de Deus. E é o Espírito de Deus que nos conduz nesta manhã a se submeter à palavra dele. Amém, irmãos? Será, irmãos, que nós temos no livro de Atos apenas um relato de fatos isolados da igreja? Não. O livro de Atos fala da igreja primitiva e logo nos mostra que na reunião deles o ensino era importante, fundamental, mas não era a única coisa que o faziam: contribuir com o evangelho do Senhor, compartilhar o Senhor e os desafios daquela época. Nós temos o mesmo texto que eles usavam hoje escrito. Na época tinha o ensino dos apóstolos. A Bíblia, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito para eles. Mas hoje nós temos o texto todo escrito. Não há perseguição. Nós podemos estudar a palavra. Por que acumular 10, 15 Bíblias em casa e não ler? Por quê? Por quê? E ler o texto bíblico. Não com os desafios da igreja primitiva, os desafios hoje são outros. Mas é necessário, com base na palavra, olhar para trás e olhar para frente. O fato dos discípulos terem andado com Jesus os qualificavam como mestres, guardiões da tradição cristã acerca de Jesus. Na medida que a igreja crescia, alimentada pelo ensino da doutrina dos apóstolos, mais eles valorizavam essa doutrina. Por isso, irmãos, a Bíblia deve ser o nosso ponto de quê? De vista. Nosso ponto de chegada, ponto de partida. Portanto, a base da nossa fé. Se a Bíblia não for a base da nossa fé, querido irmão, querida irmã, eu também, a nossa fé vai naufragar, porque não temos a âncora da esperança, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Vamos ler todos, volte por favor, vamos ler todos. A Bíblia deve ser o quê? O nosso ponto de quê? De vista, ponto de apoio, ponto de chegada, ponto de partida. Portanto, a base da nossa fé. Quarto lugar, a igreja tem que ser uma igreja diacônica. O que é isso? A igreja que tem paixão pelo serviço. Quantos aqui têm paixão pelo serviço?
Quero que vocês respondam para Deus, não para mim. Quantos aqui têm paixão pelo serviço? É apaixonado pelo que a igreja faz? Quantos aqui? Diácono é aquele que serve. Ou seja, toda a igreja deve ser vista como aqueles que servem a Jesus. Ou não. Ou não. Porque na vida de muitos aqui, infelizmente, irmãos, nós não temos essa disposição, essa paixão, este amor por servir a Jesus na igreja de Jesus. Não cabe na igreja aqueles que servem e aqueles que são servidos. O próprio Senhor da igreja, o Senhor Jesus, mostrou isso ao afirmar em Marcos 10, 45. Vamos todos ler esse texto, leia para dentro, para você. Vamos todos ler esse texto, em nome de Jesus, vamos lá. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Senhor da igreja, o Senhor da igreja veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. O Senhor da igreja fez isso. Quanto mais nós que somos servos, quanto mais Maria José, eu, Luzeni, Cordeiro, nós somos servos, irmãos. Se o Senhor da igreja veio para servir, eu posso relatar vários fatos, como no capítulo 13 de João, quando ele se baixa para lavar os pés dos discípulos, e no final Pedro não quer que ele lave os pés, mas ele diz: o que eu estou fazendo agora, Pedro, tu verás no futuro a necessidade para nós lavarmos os pés uns dos outros, e especialmente do mundo que precisa de nós. Queridos, a igreja precisa recuperar essa dimensão de uma comunidade de diáconos. Os diáconos são apenas aqueles que servem, aqueles que se reúnem, não. Eles são diáconos escolhidos, mas todos nós devemos ter em nós esse espírito diaconal, de servir, e não de ser servido, e não de ser servido. Quinto, poemênica. A igreja que deve ser poemênica, a igreja que está disposta a ajudar. Segura essa imagem aí, só um momentinho. Aos cristãos e aos não cristãos. Olha essa imagem aí. Quantos de nós percebem a nossa igreja dessa forma? Eu não estou falando da Policlínica e da Escola Batista. Eu estou falando da igreja. Nós, como irmãos em Cristo, temos essa posição de pastorear. Texto. É a ação da igreja em função dos menos privilegiados. É a ação da nossa comunidade de fé em ajuda aos pobres, aos emocionalmente feridos, aos casais em crise e às famílias destruídas. A nossa igreja precisa ser assim, independente da fé que as pessoas tenham. Cristo nos dá o exemplo na cura dos 10 leprosos. Ele curou quantos leprosos? Quantos? 10.
Alguém voltou para agradecer? E os 9? Jesus também curou. Nós não sabemos o futuro deles. Sabemos que um voltou, entregou-se a Jesus e foi salvo. E os 9? Na multiplicação dos pães e peixes, tinha ali uma multidão, se eu não me engano, cerca de 5.000 pessoas. Jesus alimentou alguns e deixou outros com fome. Alimentou a todos que estavam ali. Todos foram alimentados pelo milagre de 5 pães e 2 peixinhos. Talvez nós não tenhamos a condição de multiplicar os pães, mas nós temos a condição de agregar uns aos outros a nossa condição para ajudarmos e servirmos o mundo que tem aí fora. Precisamos pastorear essa sociedade, e como diz a própria Bíblia, que anda como pessoas que não têm pastores. Pessoas que não têm pastores. A nossa igreja precisa também ser uma igreja litúrgica. O que é uma igreja litúrgica? É uma igreja que chega no domingo aqui, ouve o prelúdio, se senta, ora, canta, ouve a mensagem, se despede dos irmãos em uma famosa comunhão e vai para casa e esquece de adorar a Deus. Deus só faz sentido para a gente no domingo de manhã e no domingo à noite. Hein, Vanderlei Júnior? É assim que deve ser a igreja? Não é. Não é. A igreja, meus irmãos, é uma igreja que adora a Deus pelo que Ele é, louva pelo que Ele faz. Isso quer dizer que a vida da igreja, das pessoas da igreja, deve ser sempre de adoração a Deus. Nem sempre Deus faz o que nós queremos. Aqueles irmãos lá de Hebreus que foram mortos, cerrados ao meio, viveram apedrejados, abandonados. Será que eles em princípio queriam aquilo? Não, eles queriam a proteção de Deus. Mas como não veio a proteção de Deus, eu tenho certeza que eles morreram felizes, porque morreram pelo Senhor. Essa igreja tem que ser litúrgica, irmãos. E uma igreja litúrgica é uma igreja que adora a Deus de domingo a domingo, todos os segundos e todos os momentos. Mas eu faço uma pergunta bem clara, bem forte, para mim e para todos os irmãos aqui: nós temos adorado o Senhor Deus em todos os momentos, segundos da nossa vida? Temos. Eu creio que não. Eu creio que não. Essa igreja não tem sido uma igreja de adoradores. Não tem. Vamos ver um texto lá de Abacuque 3, de 17 a 19. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produto de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa é a nossa atitude, irmãos. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz que os meus pés, como os do cervo ou da coça, Ele habilita a andar nos lugares altos. Próximo.
Queridos, a adoração ao Senhor é algo inerente aos cristãos. O que quer dizer, irmão Edinaldo, uma coisa inerente ao cristão? O que quer dizer? Faz parte da vida do cristão. A adoração deve fazer parte da sua vida e da minha vida, irmãos. Eu não creio que deve existir algum cristão que não tem em seu coração o desejo de adorar a Deus verdadeiramente todo dia, toda hora e todo segundo. Como os cristãos primitivos e igrejas hoje, na Coreia, existe igreja com mais de 300 mil membros, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, a igreja de Po Yong-Soo, que agora é o nome dele, não sei porquê, David Yong-Soo. Irmãos, aqueles irmãos acordam de 5 da manhã para orar. Tudo bem, você pode dizer que faz parte da cultura deles, eu não sei, mas nós devemos adorar o Senhor, clamar ao Senhor, orar ao Senhor. Nós não podemos vir para a igreja antes de adorar o Senhor, de orar ao Senhor em casa, começando o culto em casa, e aqui ser continuação do nosso culto. Ele é o Senhor, quer de nós uma vida cultica, ou seja, aonde eu estiver, esteja cultuando a Ele, uma vida de adoração a Deus. Ele, o Senhor, quer de nós uma vida de devoção a Ele. Façamos na nossa vida um ato de adoração ao Senhor, um ato de adoração ao Senhor. Aí vem uma pergunta: será que a minha vida e as minhas atitudes têm cooperado para que essas características sejam marcantes em nossa igreja, na PIB Caruaru? Isso é uma pergunta que fazemos individualmente a cada um de nós aqui. Será que a nossa vida tem sido marcada pela adoração, mais do que simplesmente cantar aqui, mas adorar ao Senhor? Os irmãos sentiram falta de uma coisa, que é verdadeira. Por favor. Uma igreja que ora. Sem oração, irmãos, nenhuma das 6 ou 7 características que eu marquei nós vamos conseguir ser. Sem oração, irmãos, infelizmente eu vou dizer uma coisa que eu não gostaria de dizer em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma eu gostaria de dizer isso que eu vou dizer agora. Sem oração, a nossa igreja não pode ser escriturística, não pode ser martírica, não pode ser diaconal, não pode ser uma igreja que tem comunhão. Nenhum dos outros pontos que eu falei pode acontecer, irmãos, se nós não dedicarmos a nossa vida à oração. Em casa, nos momentos onde a gente estiver sozinho, vamos orar ao Senhor, declarar que Deus é Deus sobre a nossa vida. Os cultos de oração, se tivesse um número como esse, uns cultos de oração, eu ia ficar muito feliz. Tem 10, 15, 20, quando tem muito, tem 35 pessoas. Isso é correto, irmãos? É uma pergunta, isso é correto, irmãos? Não é correto. E por que nós não estamos aqui nas quartas-feiras para orar ao Senhor? Quarta-feira nós fizemos 2 pedidos especiais. Pelo irmão Eli. Ele ia na quinta-feira saber quando ia ter a operação dele. Um médico amigo dele tinha falado com outro médico, e quando ele chegou, o médico disse: coisa boa, você está aqui. Você quer se operar quando? Os irmãos acreditam? Você quer se operar quando? E tem uma lista enorme de pessoas à frente dele.
quer se operar amanhã. Aí ele disse: quero. Mas aí disse que estava faltando uma peça na máquina. Mas o médico tem essa peça. Ele disse: então venha quarta-feira que vem, que eu vou lhe operar aqui. Amém, irmãos? Isso é fruto de quê, irmãos? E Deus, irmãos, só pode ser fruto das nossas orações e Deus respondendo às nossas orações. Ontem eu liguei para o irmão Zeca. Eu perguntei como é que está a sua sogra, porque eu não consegui ligar para a Hérida, só dava como se ela não quisesse receber chamada. Eu liguei para a Zeca, ele disse que já estava aqui em Caruaru, que a sogra dele já tinha saído do UTI para o apartamento, e talvez, segunda-feira, os médicos venham liberar para ela vir para casa. Amém? Esse é o segundo pedido de oração que nós fizemos. Como não crer num Deus como esse, irmãos? Como não crer? Como não crer? Um Deus que responde oração. Júnior e Vívia também, resposta de oração. Estava à procura de emprego um tempão, e Deus concedeu emprego para Júnior e para Vívia. Vânia, digo. Lucas, fique de pé, Lucas. Onde você está? Fique de pé. Esse jovem aí, aprendiz, veio orar aqui na igreja, nós oramos. Deus abriu uma porta de emprego para ele. Irmãos, o que falta para a gente desejar orar? Comer como pão a oração. O que falta, irmãos? O que falta, irmãos? O que falta, irmãos? O que falta, irmão? O que falta, irmão? Só através da oração. Só através da oração que podemos ter aquelas lutas características fundamentais para a nossa igreja. Só através da oração.